Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Cubana. Bom, para entender a Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, é necessário a gente contextualizar historicamente Cuba. Cuba teve a emancipação política com apoio dos Estados Unidos. Cuba era uma colônia espanhola. Em 1898 se torna independente com apoio dos Estados Unidos. Com o auxílio dos Estados Unidos, Cuba se torna um protetorado dos Estados Unidos, ou seja, um país independente, mas que tinha aí forte interferência de um outro país. A interferência era tamanha que havia na Constituição cubana uma emenda Platt. Essa emenda Platt dava direito, veja bem, a Constituição de Cuba estava lá escrito que os Estados Unidos tinham o direito de intervir em Cuba sempre que seus interesses fossem ameaçados. Então, além disso, Cuba manteve a estrutura econômica herdada do período colonial, ou seja, um país agroexportador, baseado principalmente no açúcar, mas também na exportação do tabaco. A produção de açúcar, somada ao turismo, que era muito frequente, dada a proximidade da ilha com os Estados Unidos, mais a exploração mineradora, deu aos Estados Unidos, aí, além da interferência política, a questão da intervenção econômica através dos maciços investimentos. Nesse sentido, certo? Desde a independência, Cuba continua a mesma. E aí vai haver um processo importante que foi a ditadura de Fulgêncio Batista, que foi um governante de Cuba. Nessa ditadura do Fulgêncio Batista, as profundas desigualdades sociais, a miséria se tornaram latentes. O analfabetismo da população, somado às péssimas condições de higiene e de saúde, certo? Criaram um ambiente favorável justamente ao crescimento de ideias oposicionistas. Além disso, a produção de açúcar, o sistema elétrico, os meios de transporte do país, estavam todos eles sob a tutela de empresas estrangeiras, a grande maioria a empresas estadunidenses. E aí havia, por ser uma ditadura, uma forte repressão aos grupos opositores, além de uma intensa corrupção do país. Nesse contexto aí, surge justamente os grupos opositores ao governo de Fulgêncio Batista. Esses grupos objetivavam depor Fulgêncio Batista e evitar as constantes intervenções dos Estados Unidos naquele país. E aí, entre esses grupos, aquele que teve maior destaque foi o Movimento de Julho de 1953. Esse movimento, ele tenta invadir o quartel de Moncada, numa cidade de Cuba. Nessa tentativa de quartel de Moncada, o que é que eles queriam, esse grupo? Obter armas para distribuir e dar à população, através dessas armas, espalhar a revolução pelo país e, obviamente, derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Nesse sentido, o movimento de 26 de julho não teve o êxito que eles queriam. Não tendo êxito, os principais líderes, alguns deles foram mortos, os que não foram mortos foram presos pelo governo de Fulgêncio Batista. Entre esses líderes estava Fidel Castro. Certo? Fidel Castro vai ser preso, certo? Vai ser anistiado no processo jurídico e vai ser banido do país. Banido do país, ele vai se exilar no México. Lá no México, ele conhece Che Guevara.
E aí os dois articulam juntamente com outros guerrilheiros que foram exilados também, que se encontram no México. E lá no México, certo, eles decidem organizar uma nova ofensiva contra o governo de Fulgêncio Batista. Então, Fidel Castro, mais Che Guevara, mais outros revolucionários, eles entendem que só tem uma solução para derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Seria uma guerrilha, não é? Então, essa guerrilha, ela é planejada, certo? Eles desembarcam em Cuba, certo? Vai haver aí um conflito armado entre as tropas leais ao governo de Fulgêncio Batista e os guerrilheiros, certo? Alguns deles são mortos, outros sobrevivem. Esses guerrilheiros se unem aos camponeses e se unem justamente aos grupos de resistência urbanas, estudantes, intelectuais, certo? Então, esses três grupos, guerrilheiros, camponeses e os grupos de resistência urbana, eles têm alguns pontos em comuns entre eles. Os camponeses vão ser atraídos pela ideia de reforma agrária. Os guerrilheiros e os grupos de resistência urbana e os camponeses se alinham a dois mais princípios. O princípio da democracia, já que o governo de Fulgêncio Batista era uma ditadura, e a questão da soberania nacional. Então, tudo isso só poderia ser feito: implantar a reforma agrária, estabelecer a democracia e implementar a soberania nacional, visto que a economia cubana era diretamente ligada à interferência dos Estados Unidos, bem como a questão política, com a queda de Fulgêncio Batista. Então, o grupo vai ser vitorioso em 1959, certo? Através dessas táticas de guerrilha, através do uso de rádios clandestinas, né? Então, quando eles entram em Havana, eles já entram aí vitoriosos, aclamados pela população. O ditador Fulgêncio Batista foge do país, certo? E Fidel adota algumas medidas, já que Fidel passou a ser aí o principal nome na direção do movimento revolucionário. A reforma agrária, conforme tinha sido a linha da plataforma política dos guerrilheiros, que tinham apoio dos camponeses e dos grupos urbanos, a reorganização do sistema educacional, visto que a maioria da população era analfabeta, então Fidel queria implementar aí um programa de reforma educacional visando combater o analfabetismo, que era imenso naquele país, a reformulação do sistema de saúde pública, visto que essa situação era extremamente precária. Cuba se torna neutra em relação à Guerra Fria, nem apoiar os Estados Unidos, muito menos a União Soviética, e Cuba, nos primeiros momentos, vai ter o reconhecimento dos Estados Unidos, ou seja, nos primeiros momentos foi um clima de harmonia. Então, observem, é interessante a gente dizer isso, na fase inicial da Revolução Cubana, nós não temos o caráter socialista. A Revolução Cubana, por princípio, não foi socialista. Com o passar do tempo é que Cuba se torna socialista sobre o governo de Fidel. Mas a própria Revolução cubana, certo? O próprio governo de Fidel, ele é um governo mais pró-reformista, pró-nacionalista do que a questão socialista. Então, o reconhecimento dos Estados Unidos caracteriza justamente que a fase inicial da Revolução Cubana não foi como a Revolução Chinesa, em 49, em que a China automaticamente se tornou um país socialista, né? O Cuba não.
na fase inicial, a todo esse desdobramento, inclusive na manutenção das relações comerciais com os Estados Unidos, a questão da exportação do açúcar, certo? A existência de investimentos e controle das empresas estadunidenses na economia cubana. Só que aí, certo? Fidel Castro começa a nacionalizar empresas estrangeiras do país. Como eu falei, boa parte dessas empresas estrangeiras estavam ligadas justamente a empresas estadunidenses. E aí começa, além da situação da nacionalização dessas empresas, Fidel Castro intensifica os programas sociais com a desapropriação de terras, com a onda de nacionalização, e aí os principais prejudicados com a intensificação desses programas e com as ondas de nacionalização são empresas e propriedades estadunidenses. E aí o governo dos Estados Unidos vai reagir, porque essas medidas adotadas por Fidel Castro sugerem o afastamento de Cuba de uma zona de influência dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começam a pressionar Cuba para que o governo de Fidel Castro garanta os interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos na ilha. Nesse sentido, em 1960, na Revolução em 59, em 60, os Estados Unidos determinam a redução, certo, das importações do açúcar cubano. Então, os Estados Unidos passam a comprar menos açúcar de Cuba como uma forma de pressionar o governo de Fidel Castro a rever as medidas de estatização das empresas lá naquele país. E aí, essa retaliação dos Estados Unidos aumenta as divergências diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. E aí, Fidel Castro, governando o país, ele continua os diálogos com os Estados Unidos, né, tentando ali encontrar um mecanismo de resolução dessa situação, mas ao mesmo tempo estabelece relações políticas e comerciais com a União Soviética. Mas por que justamente com a União Soviética? Porque nós estamos em plena Guerra Fria, certo? A proximidade de Cuba com a União Soviética sugere aí também uma certa pressão de Cuba, certo, em relação aos Estados Unidos. Então, a União Soviética, ela vai propor a Cuba, certo, que vai fornecer petróleo para Cuba, lembrando que Cuba é uma ilha, não é? A questão de armamento, e a União Soviética vai comprar, certo, aquele açúcar, né? Aquele açúcar que os Estados Unidos reduziu a cota. Então, essa proximidade de Cuba com a União Soviética, ela tem um significado importante. Ela vai significar o alinhamento de Cuba à União Soviética. E aí os Estados Unidos vai reagir de várias formas. A primeira, vai romper as relações diplomáticas, ela vai tentar organizar uma contra-revolução, ou seja, um movimento organizado pelos exilados cubanos que estavam em Miami, lembrando a proximidade de Cuba com os Estados Unidos, né, muito próximo, certo? Então, esses exilados cubanos, treinados e patrocinados pela CIA, vão fazer a invasão da Baía dos Porcos, que era um movimento que tentava derrubar o governo de Fidel Castro. Essa operação é um fracasso e os Estados Unidos continuam a sua empleitada de reações contra Cuba,
Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos e Cuba vai sofrer o bloqueio continental, ou seja, os países que mantêm relações com os Estados Unidos são impedidos de manter relações com Cuba, caso, certo, possam perder as relações comerciais com os Estados Unidos. E diante dessa situação, certo, imposta pelos Estados Unidos, Fidel declara o caráter socialista da Revolução Cubana, agora sim, certo? Após constantes conflitos com os Estados Unidos, conflitos diplomáticos, tentativa de contra-revolução, determinações e influência dos Estados Unidos frente à situação da ilha, Fidel Castro declara que Cuba se tornava um país socialista e, portanto, o primeiro país da América Latina ligado à esfera da União Soviética. E aí vocês observam um mapa, vocês estão vendo aí a proximidade de Miami com a proximidade da Baía dos Porcos, que foi o local de tentativa frustrada do desembarque anticastrista, ou seja, anti-Fidel Castro, de cubanos que, apoiados pela CIA, tentaram justamente derrubar o governo de Fidel Castro. E esses pontinhos, certo, mostram os locais de bases militares norte-americanas e de aliados europeus na proximidade do território cubano. Então, a Cuba se torna socialista, certo? A tentativa, como nós vimos, de derrubar Fidel Castro, mas em 1962 acontece assim um fato muito maior do que a contra-revolução, certo? É a chamada crise dos mísseis. Em 62, certo? Fidel Castro forma uma aliança política, lembrando que já existia uma aliança econômica, certo? Uma aliança militar, forma-se uma aliança militar, certo? Permitindo que a União Soviética instalasse bases nucleares na ilha para um possível confronto da Guerra Fria. Esse é o momento mais tenso da Guerra Fria. Vocês observam aí, pela representatividade da nossa ilustração, qual seria o raio de ação dos mísseis soviéticos lançados do território cubano. Praticamente, quase todo o território estadunidense seriam atingidos, certo? Com essas bases instaladas em Cuba, não é? Na questão de uma possível guerra nuclear armamentista entre essas duas nações. Então, para isso é importante a gente rever que desde o início da Guerra Fria em 1945, Estados Unidos e União Soviética lançam uma perigosa corrida armamentista em que disputam quem tinha o maior poder de fogo, o maior poder de destruição, e o que a gente chama de destruição mútua assegurada. Ou seja, mas existe um outro contexto que a gente precisa identificar, que os Estados Unidos já tinham instalados mísseis nucleares americanos, certo? Na Inglaterra, no sul da Itália, mas o principal problema foi quando os Estados Unidos criou bases justamente na Turquia. A Turquia é um ponto estratégico pela sua proximidade com a Europa Oriental e a União Soviética. Então, como resposta à instalação dos mísseis nucleares na Turquia, a União Soviética, que já era aliada de Cuba, instala os mísseis naquele país. Então, essa charge aqui é importante para a gente analisar, que a gente vê o líder soviético, o presidente dos Estados Unidos, medindo forças. Ambos estão sentados sobre uma bomba atômica,
e tem os seus dedos prontos para acionar o botão de disparo das bombas. A charge é de 62, certo? Ela faz uma ironia, certo? Cada um deles está sentado sobre uma bomba do outro, certo? Significando que a guerra nuclear liquidaria ambos os estados. Então, é aquilo que a gente chamou, já falei isso, destruição mútua assegurada. Então, nesse sentido, o que é que nós tivemos? A crise dos mísseis, ela tem consequências. Entre dessas consequências, vai haver a questão das concessões mútuas. Nessas concessões mútuas, ambos os países vão ceder. E aqui a gente tem um nomezinho: coexistência pacífica. Então, é um período da Guerra Fria, né, em que antes os ânimos estavam acirrados. Por um determinado momento, vai haver um certo equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética. Então, essa coexistência pacífica é um dos resultados da crise dos mísseis. Pela coexistência pacífica, a União Soviética vai fazer concessões, ela vai retirar seus mísseis de Cuba. Em troca, os Estados Unidos prometem não invadir a ilha de Fidel e remover seus mísseis da Turquia. Então, aqui a gente observa uma fotografia feita pela agência de espionagem dos Estados Unidos, que fotografou, certo? Fotografias aéreas, a questão dos mísseis instalados em Cuba, não é? Aqui nós vamos ver, certo, que definitivamente Cuba já era um país socialista e Fidel Castro, precisamos aí dar um contexto das suas medidas. Fidel Castro vai ser marcado pelos avanços sociais, principalmente na saúde e na educação, mas Fidel Castro, certo, ao estabelecer o governo socialista, ele adota a ditadura do Partido Comunista, e como ditadura do Partido Comunista não tem liberdades democráticas, tem repressão aos opositores, tem censura, certo? Tem tudo aquilo que vocês já compreendem de um governo socialista. Então, a gente encerra por aqui, fiquem em casa, certo? Qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, certo? Essa pandemia vai passar, em breve estaremos de volta. Um grande abraço para vocês, saudade de todo mundo e obrigado a todos.